como vai? Chegou o nosso bom momento. Eu gosto deste momento para me encontrar com você aqui no Sem Tabus, o nosso cantinho de falar das coisas mais íntimas, como eu sempre digo, sem medo e sem vergonha de falar de sexo e de tudo aquilo que está em torno deste tema. Então, fique muito à vontade, fique livre para participar, inclusive mandar o seu e-mail quando você quiser. Fique à vontade para deixar o seu recadinho na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt. Aos amigos que nos acompanham pela Rádio Novo Tempo, que bom ter a companhia de todos vocês. E os nossos internautas também, amigos, sempre fiéis aí acompanhando a nossa programação, bem-vindos sempre. Uma boa noite para você, que Deus esteja contigo e que você esteja aí confortavelmente acompanhando o Sem Tabus, porque nós aqui estamos confortados e confortáveis com a sua presença aqui com a gente. Amados, hoje nós vamos falar sobre o sexo na mídia. Não sei se você tem a ideia ou já parou para pensar, ou se, quem sabe, já tenha feito algum estudo a respeito, mas enfim, vamos conversar de todas as formas hoje aqui no programa sobre o sexo na mídia. A mídia acaba refletindo muitas vezes o que a sociedade experimenta, mas noutra mão, ela mesma, enquanto mídia, faz a sociedade se comportar como ela se comporta. Então, nós trouxemos aqui que tem alguém que tem um trabalho muito fundamentado sobre este assunto e eu vou apresentá-lo a você. É o jornalista Michelson Borges, ele é autor de alguns livros que está aqui com a gente hoje. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Aleide. Prazer estar com você. Prazer é meu de recebê-lo aqui. O Michelson Borges, ele é escritor dos seguintes livros. Em vez de eu só citar, eu já vou mostrar para você. O livro Por que Creio? 12 pesquisadores falam sobre ciência e religião. Este livro é da Casa Publicadora Brasileira, nós sempre estamos indicando literatura da Casa Publicadora aqui para você. Temos também Nos Bastidores da Mídia, e aqui ele fez uma pesquisa incrível sobre especialmente o tema de hoje, Nos Bastidores da Mídia, trata sobre cinema, televisão, música e tudo isto que cerca o nosso cotidiano em termos de comunicação, de mídia, e ainda este outro livro, A História da Vida, Michelson Borges. 3 livros, mas tem mais um agora, né? São 4 livros. Acabamos de lançar um livro. Você não é pouca coisa, não. Aqui mais, ó. Em parceria com outro escritor chamado Denis Cruz. Aham. A Descoberta, que é a história de um físico ateu que tem um encontro especial com o teísmo, né, com a ideia de que Deus existe. Eu não vou contar a história, que senão realmente vai perde perder a graça. Mas esse é meu, tá? Esse é seu. Então, estes livros todos do Michelson Borges, que é jornalista, mestre em teologia, casado, pai de 3 filhas, é isto? 2 filhas e um filho. 2 filhas e um filho, e casado com a Débora Tatiani, e é um homem que tem um conhecimento prático dessa vida de comunicação e vem nos ajudar hoje aqui com o tema a mídia, ou melhor, o sexo na mídia. Por onde a gente começa essa história, Michelson? Eu acho que um bom começo é mostrar como esse assunto do erotismo, da sensualidade e também do sexo vem, digamos, evoluindo, né, nos meios de comunicação. Uhum. Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de mencionar um exemplo de um anúncio que foi veiculado por uma empresa de aviação norte-americana, a United Airlines, na década de 70. O anúncio se limitava ao seguinte: uma foto de uma moça bem vestida, decentemente vestida, e uma frase: Fly me, né? I'm Cheryl, fly me, voe comigo. Okay. Houve muitas manifestações muitas reclamações, claro que por parte das mulheres, né? Sim. Mas, no entanto, a campanha foi até bem sucedida porque houve um aumento também de venda de passagens, por parte dos homens, né? Em 23%. Uma simples chamada, só isso. Uma moça muito bem vestida, o voe comigo, já produz um efeito assim. Produziu, na década de 70. Agora, 40 anos depois, a gente pode avaliar os anúncios, né, as propagandas que são veiculadas hoje, para ver a tremenda diferença e a falta de reclamação. Por exemplo, acho que há uns 3 anos atrás, um outdoor de uma marca de carros colocava ali uma mulher com um decote super revelador e uma chamada que era mais ou menos assim: tudo isso por apenas R$25 mil, não lembro do valor. Okay. E depois embaixo uma outra frase dizendo: estou falando do carro. Que associação absurda, né? De uma mulher com um objeto, um automóvel. Uhum. Que eu saiba, não houve tantas reclamações lá no CONAR e talvez uma ou outra feminista tenha se manifestado, mas foi muito diferente do que aconteceu na década de 70. E o que dizer de cervejas e outros produtos, né, que associam a imagem da mulher com o objeto?
O que aconteceu? Por que houve essa mudança de mentalidade, não é? Isso é realmente muito lamentável. Né? E o que mudou? O que aconteceu? Eu creio que é realmente o bombardeio midiático em cima da questão da banalização do sexo, não é? Da erotização de coisas que não deveriam ser erotizadas, né? Eu me lembro, por exemplo, também de um anúncio em que aparecia ali o jogador Kaká, numa revista direcionada para jovens, não é? E ele então dizia assim, tremendamente sem graça, nem sal, Kaká outro dia disse que era virgem e que queria ser assim até casar. Quer dizer, quando você mostra outros padrões e enaltece isso como legal, como interessante para a mídia, né? Outros jogadores que têm uma vida desregrada, são muito midiáticos, né? Chamam a atenção. Por outro lado, você mostra um jogador que procura ter uma vida regrada e uma família uma família organizada ali, de acordo com os princípios, né? Bíblicos, inclusive, ele é tido como sem graça. Então, é como você falou na introdução, a mídia reflete, sim, o pensamento da sociedade, as tendências. Por outro lado, ela ajuda a reforçá-los também. Exatamente. Então, é uma retroalimentação aí, né? E, infelizmente, muito negativa. Que pena. E alguma coisa nos diz que nós muitas vezes somos levados por estes pensamentos sem justamente refletir, porque é muito bonito, é muito gostoso, é colorido, é interessante. Normalmente as pessoas usadas para trazer essa ideia, reforçar essa ideia, são pessoas bonitas, são pessoas vistosas, de corpos bonitos, que parecem ter uma vida feliz o tempo inteiro faz uma carinha de Facebook, uma carinha de Instagram, está sempre disponível para a vida. Então, a vida, de fato, se é apresentada de outra maneira, não tem a mesma graça. Né? Então, tratando-se de sexo, por exemplo, na mídia, às vezes eu fico avaliando, Michelson, que normalmente nós somos apenas reprodutores de uma ideia que está sendo vendida. Por exemplo, o que mudou da década de 70, daquela chamada para os dias de hoje, possivelmente tenha sido um reforço, uma repetição. Todos os dias você liga a TV, uma imagem. Você olha no outdoor, uma imagem. Uma música, nossas músicas são horríveis, são terríveis. Na verdade, em várias áreas, né, podemos chamar assim de mídia de modo geral, né? Mas na área da música, do cinema, das séries de TV também, dos seriados, né? Você vê uma dessensibilização progressiva. Exatamente. Aí, né? A coisa não é de um... Veja que eu peguei um contraste assim bem marcante, década de 70, anos 2000, né? Um bom intervalo de tempo. Mas se você analisar isso ao longo desse período, você vê que a coisa vai aos poucos, né? E aos poucos vai havendo realmente uma dessensibilização. As pessoas vão se acostumando com esses padrões midiáticos, né? E chega um ponto que nem mais questionam isso, né? Aceitam de modo irrefletido. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, a respeito de um veículo, revistas femininas. Nós fizemos aqui há algum tempo, acho que o ano passado, um programa especialmente só sobre a imagem da mulher refletida segundo as revistas femininas. O que você diz sobre esse tema também? Então eu quero focar a parte da sexualidade mesmo, né? Do sexo. Curiosamente, as revistas ditas femininas, elas quase sempre enfatizam que a felicidade, o prazer reside na quantidade. Pouco se fala em qualidade, né? Até se fala, mas geralmente o foco é quantidade, multiplicidade de parceiros e coisa parecida. Curiosamente, Darleide, nem sempre essas revistas apresentam aquilo que realmente a ciência, as pesquisas, as estatísticas, né, mostram. E se coloca uma notinha ali, você encontra isso talvez em revistas científicas, né? Por exemplo, em 2002 foi divulgada uma pesquisa que deu conta de que 70% das mulheres e um tanto quase igual de homens se diziam insatisfeitos com sua vida sexual no Brasil. Só que se você ler as revistas femininas, você vai ter uma impressão totalmente diferente dessa, né? Porque, veja, o Brasil é um país tido como muito animado nesse aspecto, né? No aspecto sexual. Se com essa animação toda e a quantidade que se apregoa não está havendo satisfação real, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aí. E a pesquisa mostrou o que é. Na verdade, atrás das câmeras e das máquinas fotográficas, né, na vida real, no dia a dia, especialmente as mulheres reportaram falta de romantismo e de compromisso. Curiosamente, o que o seu programa e a nossa editora, enfim, né, a nossa organização vem dizendo há muito tempo, e a Bíblia já diz há milênios, né, que o sexo só é satisfatório realmente num contexto de compromisso e romantismo. Exato. As pesquisas dizem isso. Infelizmente, as revistas douram a pílula, né, e não apresentam essa realidade.
Agora eu fico pensando, Michelson, sempre como que nós vamos fazer com que o jovem, enfim, com que as pessoas de modo geral, mas principalmente os jovens, eu penso neles, nos adolescentes, eles não têm capacidade de reflexão ainda, principalmente os adolescentes, de refletir quanto a uma armadilha em que estão pisando. Por exemplo, como ensinar para um jovem sobre não sexo antes do casamento, abstinência sexual antes do casamento? Que bobagem! Se ele liga a televisão e todo mundo faz, se a música faz, sugere isso. Como é difícil tratar desse tema, por exemplo? É quase uma luta inglória, Não é? né? Quase. Mas não vamos desistir. Não, Nós jamais, estamos aqui, né? não vamos desistir. Retroceder jamais. Não. Mas realmente é complicado porque você falou, né? Todo mundo faz. Essa ideia do todo mundo faz é muito perigosa, Sim. né? Isso em vários aspectos, né? Por exemplo, eu quero citar aqui um nome de alguém que eu jamais vou recomendar, mas que disse algo realmente verdadeiro, Joseph Goebbels, que era ministro da propaganda de Hitler. Eles convenceram uma nação inteira de que uma coisa horrível chamada nazismo era algo positivo. E Goebbels dizia o seguinte, que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Então, a insistência da mídia nesses padrões, assim, que eu diria, rebaixados, né? Nesses padrões que, no fundo, não trazem a verdadeira satisfação e felicidade, acaba dando a impressão, especialmente para os jovens que ainda não desenvolveram uma mentalidade bastante crítica, de que isso aí é legal, de que vale a pena entrar nessa, não é? Só que, e isso acho que valeria talvez um outro programa ainda, né? Se a gente entrar no aspecto científico da coisa, você vai perceber que, na verdade, é realmente um caminho perigoso, não é? E assim é com vários meios de comunicação, não é? O que importa, você falou das músicas, né? Realmente, eu conversava um tempo atrás com uma ex-cantora de bossa nova, que hoje ela compõe e toca músicas religiosas, né? Uma famosa realmente. Ela me dizia que há uma degradação muito forte, até no aspecto técnico e estético da música, não é? Se a música decaiu, se hoje nós temos aqui, por exemplo, o sertanejo universitário, que de universitário eu acho que não tem nada, né? Na verdade, só glamouriza a sexualidade pervertida, o descompromisso, não é? O prazer pelo prazer. Isso também foi uma desconstrução ao longo dos anos, né? Você tinha antes uma música mais rica, e o Brasil lá fora ainda é conhecido por essa música que não é mais executada, e hoje o que rola por aqui nas rádios, né, seculares é essa música assim que enaltece o que eu já falei. Isso acontece em todas as mídias, né? Uma degradação da moral que dá a impressão de que todo mundo faz é bom, mas não é. Eu fico aqui, então, com os teus livros em mãos e pensando, esse livro, por exemplo, Nos Bastidores da Mídia, o que tem, que você pudesse resumir aqui para a gente, o que tem então nos bastidores da mídia? Por exemplo, nós estamos aqui dizendo sexo na mídia, é o assunto, é a pauta do dia, mas repetidas vezes nós estamos dizendo a mídia, música, a mídia TV, a mídia rádio, enfim, as mídias, de modo em geral. O que tem atrás das mídias? O que tem nos bastidores? Resumidamente, interesses comerciais, né? De modo quase geral, né? Okay. Outra coisa que é bom dizer para o telespectador é que a mídia em si não deve ser satanizada porque ela é um meio, né? Sim, claro. Então, a TV é um meio. Nós estamos aqui usando este mídia, meio. Né? Então, o rádio é um meio. Eles são instrumentos. O conteúdo é que deve ser analisado. Okay. E nos bastidores dos conteúdos da mídia há muitos interesses. E o principal deles, sem dúvida, é o financeiro. E quando as emissoras, enfim, percebem que há um nicho a ser explorado porque ele dá audiência e dá realmente uma repercussão interessante, eles vão nessa, não é? E, infelizmente, exploram isso sem olhar muitas consequências. Mas eu li há um tempo atrás um livro de um especialista chamado Michael Lindstrom, o livro é A Lógica do Consumo. E ele diz que, na verdade, usar o sexo para veicular, por exemplo, anúncios ou conteúdos é quase que um tiro no pé, porque o sexo só se veicula a si mesmo, segundo esse especialista. Então, na verdade, o que esses anúncios e o que esses programas exploram o sexo de modo assim indevido, como um gancho, uma fisga, não é? Estão promovendo mais o sexo do que o seu conteúdo, do que o produto que querem vender. Então é algo realmente até questionável, né? Esse negócio de usar o erotismo para vender, por exemplo, cerveja ou carro, né? O que fica na mente do consumidor? Será que é a ideia do erotismo ou o carro é que fica na mente do consumidor? É algo que os publicitários deviam pensar mais. Há outras pesquisas, Michelson, que possam indicar que a abstinência sexual antes do casamento torna a vida sexual bem melhor depois de casados? Sem dúvida. Tem uma, por exemplo, do Journal of Family Psychology, que apontou o seguinte, que a vida sexual após o casamento
pelo menos quem participou da pesquisa, e foi um universo bastante amplo, né? Eles reportaram uma vida sexual mais satisfatória e, curiosamente, Darleide, os casais cristãos é que se dizem mais felizes na cama. Essa pesquisa chamou a atenção, né, especialmente por parte dos pesquisadores mais secularizados, né, que achavam que os cristãos deveriam ter, quem sabe assim, alguns tabus negativos, né, algumas amarras e tal, mas é o contrário. A pesquisa indicou, e publicada numa revista, numa revista especializada, não é, que os que praticam, vivem algum tipo de religiosidade, sentem que realmente o sexo ele pode ser vivido num contexto de pureza e de total doação. Isso é realmente muito interessante. Uau! Bom, essa nossa conversa aqui no Sem Tabus, você que está chegando agora, estou conversando com o jornalista e escritor Michelson Borges, autor de 4 livros lançados pela Casa Publicadora Brasileira e também é um grande pesquisador como escritor e como jornalista, é também um grande pesquisador do tema que nós estamos abordando hoje, o sexo na mídia. Por que será que nós achamos hoje em dia que o sexo pode ser usado a qualquer tempo, a qualquer lugar para vender um sorvete? Usa-se a figura, principalmente a figura feminina. O difícil de tudo isso também, uma das coisas difíceis disso tudo, é que a mulher em si mesma ela foi tornando-se muito desvalorizada. E nós dizemos assim, no passado as mulheres não tinham direito, no passado as mulheres não podiam votar, então lá no passado a mulher era um ninguém. Hoje em dia a mulher pode falar, pode votar, pode estar onde ela quiser chegar, ela pode chegar. No entanto, eu acho que simplesmente nós trocamos uma 6 por meia dúzia por e outra. nós continuamos sendo escravas. Quando você diz assim, tinha uma mulher com decote e sugeria um valor, eu estou falando do carro, mas em primeiro lugar estava aquela mulher sendo vendida? Mas a gente não pensa sobre isso. E não é uma questão feminista, é uma questão de desvalor do ser humano e da sua dignidade. Sem dúvida, né? Ela, como você disse, ela saiu de uma escravidão, não podia votar, não podia uma série de coisas, e agora se submete a uma nova escravidão que é a escravidão da estética corporal, por exemplo, né? Para se exibir, para quê? Né? Para exibir um valor que, na verdade, é muito relativo, né? Então, acaba sendo uma nova escravidão. E outra coisa, Darleide, que eu me lembrei agora, assim, como a mídia, ela ajuda a reforçar antivalores, né? Um deles é essa, de que a mulher deve ser valorizada pelo que ela tem, não pelo que ela é, né? Infelizmente. Mas, por exemplo, em 2006, na Copa do Mundo, já que estamos, né, em um período assim no Brasil, um anúncio me chamou a atenção. Um rapaz, numa arquibancada, ladeado por 2 moças bonitas e bem mal vestidas, estava com uma placa na frente do rosto. E a placa dizia assim, não me filma, minha mulher acha que eu estou no médico. E era uma propaganda de cerveja também, curiosamente. Você vê, num único anúncio publicitário, eles detonam com pelo menos quantos valores? Primeiro, bebida alcoólica, sabidamente prejudicial à saúde. Segundo, pregam a mentira aí, né? Não faça isso, minha mulher pensa que eu estou em tal lugar, não estou. E o adultério, afinal de contas. Sim. E mais uma vez eu fiquei assim, eu fui pesquisar para ver se alguém havia reclamado e pelo menos em minha pesquisa não consegui verificar se houve reclamações com respeito a essa propaganda bastante infeliz. Adultério e promiscuidade. Era um homem com 2 mulheres. Exatamente. Então sugere algo mais, a promiscuidade. Um homem com 2 mulheres. E a maior parte das pessoas achou graça daquilo. Né? Como eu te falei, dessensibilizadas. Acham graça do que absurdo. Né? E eu vou te dizer que eu não duvido de que muitos cristãos tenham assistido, tenham visto e também já dessensibilizados. Não se deram conta. E quem sabe piada, deram um sorrisinho, né? Esse povo do mundo é assim, né? E fica por isso mesmo. Também nós comentamos agora há pouco a respeito da pesquisa que reforça que os casais que se abstiveram do sexo pré-marital, só do conjugal e dentro do casamento, nós também estamos dizendo para você com essa informação que, olha, a proposta do Sem Tabus é atender nesta direção, é atender você neste caminho de considerar que o que está sendo dito, e inclusive muito contradiz-se entre o que é dito pela própria mídia, desse sexo fácil, bacana, legal, etc., de toda hora, e ao caminho que nós queremos mostrar aqui para você sempre no Sem Tabus. Há um caminho correto, há um caminho reto, há uma postura, há uma adequação e há que ter-se um senso crítico. Questão que nós estamos perdendo a capacidade de criticar sabiamente. E outra coisa, né? Achar que tudo que é novidade é melhor do que aquilo que já passou, né? Há pessoas que pensam, não, mas a filosofia judaico-cristã, ou a religião bíblica, né, é ultrapassada, não serve mais. O que importa são
as tendências mais modernas, não é? Exato. É curioso, né, como algumas tendências vêm e vão, né? Eu li numa revista semanal, anos atrás, uma entrevista com uma psicóloga que mostrava justamente como esta geração sem limites, só para exemplificar, né? Criada por uma geração dos anos lá 60, que era tão dita libertária, né? Que queria quebrar todos os paradigmas e tal, como esta geração, criada por aquela geração, estava reclamando porque não teve limites. Curioso, não? Curioso. Então, se você se deparar com alguns modismos, dê um tempo, deixa a poeira sentar e você verá como depois, lá na frente, especialistas vão rever esse tipo de coisa. E hoje nós vemos que realmente as pesquisas científicas estão mostrando que a visão bíblica do sexo, curiosamente, é a mais científica. É a que não que ela seja científica, mas a ciência percebeu que essa visão, ou pelo menos deveria ter percebido, que essa visão do sexo, da sexualidade humana, é realmente aquela que é mais satisfatória, não é? Então a gente vê assim, como a ciência experimental, e eu me refiro não a teorias ou a hipóteses científicas, a ciência experimental, ela dá as mãos à filosofia judaico-cristã, que é defendida pelo Novo Tempo, e aí as duas vão na mesma direção, falam a mesma linguagem. A gente já volta aqui no Sem Tabus. É rapidinho, não sai daí. Agora continua aqui a nossa conversa com o jornalista e escritor Michelson Borges e hoje a temática geral é sobre o sexo na mídia. Qual é a importância de você ser um pouco mais crítico quanto àquilo que você vê, quanto àquilo que você ouve. Talvez não estejamos nos dando conta do quanto nós somos influenciados e acabamos sendo produto do meio e repetindo aquilo que dizemos crer que todo mundo está fazendo, vou fazer também. Mas lembra que nós já fizemos um Sem Tabus aqui, o tema era todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Você tem um valor exclusivo. Essa é a nossa proposta, que você compreenda aqui esta verdade no Sem Tabus. Michelson Borges, às vezes nós estamos tratando de um tema e não nos damos conta do que está em torno dela. Por exemplo, quando nós estamos falando de sexo na mídia, eu já quero puxar o gancho, por exemplo, da pornografia, que é algo tão comum, inclusive, tristemente, entre pessoas cristãs que foram pegas pelas garras dessa desgraça chamada pornografia, que tem a ver com uma mídia que está facilitada na nossa mão, como, por exemplo, um telefone com acesso à internet, acesso aos sites dos mais variados possíveis. O problema hoje é muito mais grave, né? Como você mesma mencionou, porque em anos passados, né, o acesso era mais complicado. Exato. A pessoa tinha que se expor, enfim, né? Isso é lugar comum dizer. Hoje, com um simples smartphone, é possível acessar qualquer tipo de conteúdo na privacidade da sua casa, né? E crianças têm feito isso com muita frequência, lamentavelmente. E o que também chama a atenção, Darleide, é o crescimento dos conteúdos, né? Do mercado pornográfico, digamos, da indústria pornográfica. Né? Por exemplo, hoje em dia, esse mercado, essa indústria, é a 7ª maior dos Estados Unidos. São bilhões de dólares todos os anos, né? Faturados pelos produtores de conteúdos pornográficos. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, em apenas um ano, o rendimento foi de 15 bilhões de dólares da indústria pornográfica. Em todo o mundo, segundo estimativas, foram 100 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Realmente isso é algo tremendo, né? Só para você ter uma ideia, essa chamada indústria pornográfica, ela é maior do que a Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple e Netflix juntas. Gente, juntas! É muito dinheiro, né? E claro que eles produzem para escravizar as pessoas, para que elas se tornem consumidores compulsivos. É como o mercado da droga, né? Oferece ali a isca e depois você tem o consumidor garantido, né? Com uma coisa que destrói, segundo outras estatísticas, só nos Estados Unidos há 20 milhões de viciados em sexo ou em pornografia, em conteúdos pornográficos, atualmente, né? 70% dos quais afirmam ter problemas de comportamento sexual. Vão a terapeutas, buscam soluções e nem sempre conseguem se libertar dessa armadilha. Mas o que para mim é mais preocupante, Darleide, é que 30% dos cristãos acreditam que não há problemas em consultar esse tipo de conteúdo, em verificar esse tipo de coisa, a despeito do conselho de Cristo em Mateus 5:28, que diz que mesmo contemplando um homem ou uma mulher com intenções impuras, o homem ou a mulher que faz isso já está cometendo adultério. Então, a pornografia, em termos, é um tipo de adultério, de traição, né? Porque, claro que a contemplação ali é impura,
é cobiçosa. E para piorar ainda, outros dados que eu trouxe aqui, é que 50% dos cristãos e 40% dos pastores deles admitem algum problema com pornografia. Isso realmente é muito triste. Eu tenho recebido de quando em quando e-mails, né, lá por conta do meu blog Criacionismo, de pessoas que dizem que tiveram assim a vida destruída por esse tipo de coisa. Começaram com uma simples curiosidade, foram se envolvendo e hoje lutam, querem ter santidade, querem ter uma vida plena. Muitos são casados e não se sentem assim totalmente íntimos com a esposa porque há uma área cinzenta de sua vida. E é triste demais, né? Tem relatos que dá vontade de chorar realmente, né? Por conta desse detalhe que parece um detalhe inofensivo, mas que tem, infelizmente, escravizado muitas pessoas. Que situação miserável, né? Eu acho uma tremenda desculpa esfarrapada usar a desculpa da liberdade de expressão e de veiculação de conteúdos para dizer o seguinte, olha, mas nós temos liberdade de veicular qualquer tipo de conteúdo. E aí os produtores de pornografia, querem filmes ou em sites, enfim, se escondem atrás dessa desculpa, não é? Verdade. E isso é lamentável. Deveria haver uma ingerência, sim, deveria haver uma proibição para que crianças não tivessem, pelo menos crianças não tivessem acesso a esse tipo de conteúdo, né? E o que sabe-se é que já há muito material produzido para criança, o que tem alimentado a pedofilia, por exemplo. Infelizmente. Na verdade, as palavras mais buscadas por crianças, segundo algumas pesquisas aí, na internet, entre as 10 mais buscadas estão sexo e pornô. Crianças, não é? Eu trouxe aqui um livro, Darleide, se quiser mostrar para os telespectadores, Como Proteger Seu Filho na Internet, de um especialista em mídia, não é? Que fala o seguinte, que você dar um computador ou um tablet ou qualquer tipo de periférico que dê acesso à internet para uma criança e não fiscalizar, é como colocá-la numa esquina movimentada e sair de perto, deixar ela lá. É exatamente a mesma coisa. E ele aqui nesse livro, ele oferece assim, conselhos bem interessantes para os pais gerenciarem, monitorarem aquilo que as crianças estão acessando. Não é novidade dizer que elas estão muito mais à frente da gente, essa geração de nativos virtuais, não é? Então os pais têm a obrigação moral, espiritual, qualquer tipo de algo que eu possa mencionar, de saber o que os filhos consomem na internet. Então, mesmo psicólogos não cristãos dizem, computador e outros tipos de equipamentos que acessam a internet não devem estar no quarto das crianças. Jamais. Nem tampouco TV. Se quiser dar acesso a eles, né, e hoje é quase inevitável, que seja num local público, num ambiente frequentado por todos da família e que os pais possam saber por onde eles andam. Pais que não entendem de informática, o mínimo necessário, façam um curso. Saiba como explorar, conheça esse universo, porque a vida do seu filho depende disso. E ele menciona aqui exemplos de crianças que foram alvos de predadores sexuais por causa da internet. Crianças que, como já dissemos há pouco, começaram com uma simples curiosidade e no futuro se tornaram viciados realmente em pornografia e tiveram a sexualidade destruída, não é? Então não é brincadeira, isso é algo realmente muito sério. E quando falamos criança, nós falamos também de crianças e adolescentes que também, outro dia, acompanhando a história de uma menina de 13 anos que abandona sua casa, sua mãe, seus irmãos e vai em busca de uma ilusão, porque do outro lado ali na internet, do outro lado da vida, tinha uma pessoa mal intencionada, tinha uma pessoa cruel, tinha um pedófilo que conseguiu tirar essa menina de casa aos 13 anos de idade. Isso é muito frequente. Praticando, quer dizer, leva à loucura com enganos, com mentiras, e a mãe estava do lado dela, dentro de casa. E a mãe dizia assim, quantas vezes eu me aproximava dela, ela fechava o laptop, ela fechava. Quer dizer, tem que cuidar. Este livro... Não precisa chegar a esse ponto, né, de ver que ela está escondendo, não é? Porque às vezes a criança inocentemente tem contato com esses conteúdos. Exato. Né? Por exemplo, não quero aqui servir de exemplo, mas em casa, como eu tenho 3 crianças, né, uma pré-adolescente e 2 crianças, mesmo consultas ao Google para a escola tinham que ser acompanhadas pelos pais. Claro, porque você põe uma palavra lá, o Google já te apresenta milhares de sugestões. Os filtros não são tão eficientes. Não são. Então, os pais são o melhor filtro ainda.
desde que eles se informem a respeito desses assuntos. Uhum. Então, o livro Como Proteger Seus Filhos na Internet, de Gregory Smith, é da editora Novo Conceito, e fica essa dica para você, e tem outras literaturas incríveis, mas essa é a sugestão do jornalista e blogueiro também, né? Você tem um blog há muito tempo e com um conteúdo excepcional, que é o Criacionismo. Fala um pouquinho a respeito dele, criacionismo.com.br. Bom, ali a ideia é popularizar conteúdos que são muito tratados de forma acadêmica, né? Uhum. Então, o foco do blog é ciência e religião. E, embora, como esse tema assim, é bastante abarcante, né? Uhum. Eu trato também de comportamento, uhum. de psicologia, filosofia, uhum. enfim. E interajo também, né? com muitas pessoas pelas redes sociais, né? O blog também tem um Facebook próprio e uma conta no Twitter, né? Criacionismo. Uhum. E ali a gente consegue conversar com ateus, agnósticos, céticos, né? E ter um diálogo bastante amistoso, bem interessante. Eu diria assim que é uma atividade própria minha, né? Uhum. Ou voluntária, né? Essa é a palavra. Mas me tem dado muito prazer, como algo assim que eu percebo ser assim, uma espécie de evangelismo para uma classe que nem sempre é alcançada. Uhum. Né? Desafiador esse trabalho, né? Michelson Borges, autor dos livros Por que Creio, 12 pesquisadores falando a respeito de ciência e religião, Casa Publicadora Brasileira também, A História da Vida, De Onde Viemos para Onde Vamos, A Descoberta, a experiência que revolucionou a vida de um cientista ateu, muito interessante, e ainda nos bastidores da mídia. E a nossa conversa aqui é em torno justamente da sexualidade ou do sexo apresentado na mídia de modo geral. Já vimos um pouquinho a respeito de como a figura feminina é destituída do seu valor por meio de muitas propagandas. Nós já falamos um pouquinho a respeito de pornografia, falamos um pouquinho a respeito do mau uso da internet, dos cuidados que os pais precisam ter, de tudo um pouco aqui no nosso programa. Sabe, Michel, eu estava lendo alguma coisa que você mesmo construiu aqui para a nossa conversa, dizendo de uma atriz, a Jennifer Case, era uma atriz que deixou a indústria do sexo, ela era uma atriz de filmes de pornografia, e segundo esta mulher, que hoje, pela graça de Deus, também milita contra a pornografia, sabe o que ela dizia? Aos homens, ela dizia assim, olha, há uma pessoa real do outro lado das imagens que você está vendo, e você está destruindo a vida dela e a vida dos filhos dela. Quem pensa que o indivíduo tem família, né? Uhum. Quem pensa? Numa entrevista para o site The Porn Effect, Casey testemunha da sua própria experiência com os malefícios da indústria da pornografia e o que ela provoca na vida das mulheres. Ela diz que ficou traumatizada, oprimida e se sentindo abusada. Assim como outras atrizes desse segmento, ela também se tornou viciada em drogas e precisava do dinheiro da pornografia para continuar alimentando o seu vício. Ou seja, quem está do outro lado da tela é escravizado, quem está do lado, nos bastidores também, quem está na frente das telas, das câmeras, promovendo o tipo de conteúdo, também não passa de escravos. Então... E elas reportam também, Darleide, os atores e atrizes desse universo aí, praticamente mais de um quarto deles tem DSTs e infecções repetidas, não é? Eles têm até equipes médicas que trabalham paralelamente ali, não é? No livro dela testemunha disso, para tentar resolver esse assunto, né? Então essa ideia de que, outra coisa, a incidência de suicídios nesse universo pornográfico é muito grande, né? E, então, assim, essa ideia de que os consumidores têm de que ali tudo é festa, que eles estão se divertindo, não é bem assim. É uma coisa escravizante, realmente. E há livros de ex-atrizes, atores, né, pornográficos, que frequentemente se convertem, e por isso são libertados desse mundo, né? Porque, segundo eles, a libertação é muito complicada, muito difícil. Uma vez aí convertidos, sim, eles conseguem encontrar a paz e a libertação. Eles contam, então, que isso tudo é uma ilusão. E aqueles que consomem estão ajudando a promover essa ilusão, né? E a escravizar pessoas que vivem nesse universo. Falávamos agora há pouco sobre as crianças e os riscos de elas não serem protegidas. De fato, o acesso a esse universo começa cada vez mais cedo, né? Sim. E outros afetados também são os jovens, né? Claro. E segundo alguns dados, né, consequências diretas, né, do consumo de pornografia, por exemplo, ejaculação precoce, ereções pouco consistentes, dificuldade de sentir desejo com parceiras reais, porque a pessoa fica com a mente viciada naquilo que é incorreto, não é?
perda da libido, desempenho sexual ruim. 70% dos jovens que consomem pornografia reportam esse tipo de coisa, um desempenho sexual ruim, não é? Porque a gente sabe que o cérebro funciona à base também de neurotransmissores, né? Alguns muito potentes, dopamina, ocitocina, vasopressina, podemos, quem sabe, falar sobre isso numa outra ocasião, que é uma área realmente apaixonante, né? A neurociência. Mas, enfim, a dopamina é uma droga natural que Deus nos deu para nos dar prazer. Só que ela é neutra, ela não faz escolhas, não é? É um neurotransmissor. Quem faz escolhas é o dono da dopamina, você, né? É o nosso telespectador. Eu posso ter prazer com uma alimentação natural ou com junk food. O cérebro vai me dar prazer com as duas, mas eu devo acostumá-lo com aquilo que é bom. Então chega um momento que você acostumou seu paladar com a comida boa, saudável, você vai ter prazer com aquele tipo de alimento. E se livrou daquele que é viciante e nocivo. No aspecto sexual é muito parecido, né? Se a pessoa ela é muito dada ao consumo de pornografia, isso vai, claro, despertar nela ou vai fazer com que o cérebro secrete doses de dopamina que vão dar prazer. Só que quando ele se voltar para o sexo normal, criado por Deus, ou o casamento, enfim, ele não vai ter tanto prazer quanto tinha ou tem com a pornografia. Por quê? Porque a sua mente desenvolveu caminhos neurais naquela direção. Ele se acostumou com aquilo. Então a libertação é muito mais complicada. Então o melhor conselho que a gente pode dar é o seguinte: não dê o primeiro passo, não entre nessa. Porque você vai acabar viciado por um neurotransmissor natural, mas que foi mal empregado. E você se torna viciado naquilo que não é bom, naquilo que é nocivo, né? Uma pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália, indicou que 70% dos homens jovens que procuravam neurologistas por ter um desempenho sexual ruim admitiram o consumo frequente de pornografia na internet. E temos dito, né? Rapidinho, voltamos aqui com você no Sem Tabus para a gente continuar aprendendo mais e fiquem atentos, meninos e meninas, homens e mulheres, é para todos nós, mas principalmente aos adolescentes e aos jovens, fiquem ligados, tem alguma coisa a mais além desse prazer todo que você vê na telinha, que você ouve aqui como sugestão, aqui e acolá, tem algo mais, preste atenção para não cair na armadilha da pornografia, por exemplo, até já. Vamos aqui juntos, continuando Sem Tabus. Bem-vindo, você que perdeu alguma parte do programa? Ah, que pena! Fica ligado aqui com a gente, mas depois vai estar disponível para você no nosso site, tá bom? novotempo.com/Sem Tabus. Tem todos os programas lá para você. E ainda tem a possibilidade de, no site, você pedir a revista Família Feliz. Se liga também, já disse para você tudo isso, mas repito para aqueles que não conhecem ainda o nosso programa, esse é o seu Sem Tabus, e nós aqui gostamos de falar sobre temas ligados à sexualidade, sem muitos medinhos, sem muita vergonhinha, podendo falar abertamente, com tranquilidade, sabendo que nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade e para ajudar a muitas pessoas que desavisadamente têm percorrido o caminho, como por exemplo da pornografia, que foi alguma coisa citada nos blocos anteriores, sendo um dos temas tratados aqui no nosso Sem Tabus. Fique à vontade de entrar em contato, pode ser por e-mail semtabus@novotempo.com ou deixe a sua mensagem para a gente no facebook.com/semtabus.nt. Nossa conversa aqui hoje é com Michelson Borges, ele é jornalista, escritor, blogueiro e um pesquisador apaixonado também pelo tema da sexualidade e hoje aqui falando especialmente sobre a mídia e o sexo, ou o sexo como ele é mostrado na mídia. Agora eu queria falar um pouquinho especificamente sobre virgindade. Parece muito piegas, muito fora da casinha, muito sem noção muitas vezes hoje a gente tratar de um tema como, por exemplo, a virgindade. Como que nós então podemos enfrentar tudo que é dito por uma mídia que tem um compromisso mais com o prazer, com tudo aquilo que a gente foi dito anteriormente, e também com os cuidados com as doenças sexualmente transmissíveis? Se está protegido das doenças sexualmente transmissíveis, está ótimo. O resto... Bom, antes de responder, Darley, posso fazer aqui uma divulgação? Claro que sim. É claro que o assunto da pornografia ele não se esgota assim tão facilmente, né? Então eu queria convidar o telespectador a acessar o blog criacionismo.com.br e digitar no buscador o seguinte título: A Ilusão da Pornografia. Eu escrevi um artigo longo ali, mencionando pesquisas científicas, estatísticas, enfim, não é? Testemunhos, alguns casos também reais. Então fica o convite aqui para que o telespectador consulte esse material, leia e tome suas decisões, não é?
incorpore essas informações e quem sabe possam até ajudá-lo, né, ou ajudar outras pessoas. A Ilusão da Pornografia no blog criacionismo.com.br. Criacionismo.com.br. Coisa boa que tem lá, por exemplo, críticas sobre filmes que saem como bambambãs. Esse aqui, vai lá, pesquisa, encontra umas mensagens que a gente não vê assim que põe os olhos, mas faz uma crítica. Por exemplo, ele fez uma crítica excelente sobre o filme tão alardeado, o Noé. Tem coisas interessantíssimas. Esse é o Michelson Borges, até às vezes levantando polêmica. Aqui ele está quietinho, comportadinho, primeira vez, mas... vai conhecer mais o Michelson, tem uma crítica bem afiada, mas ponderada e cheia de argumentos que você vai aprender muito quando consultar ali criacionismo.com.br. Virgindade, mídia, fora de moda. Fora de moda? Agora você quer polemizar mesmo. A coisa não pode ser fora de moda se ela continua sendo, se ela continua tendo respaldo de pesquisas, por exemplo, não é? Alguém pode dizer, tá, o criacionismo é fora de moda, a criação. Por quê? Se eu posso elencar uma série de evidências científicas que respaldam esse tipo de modelo, esse tipo de visão de mundo, não é? Da mesma forma a virgindade, o comportamento casto, né, antes do casamento. Será que é apenas um dogma bíblico já ultrapassado ou existem evidências reais? É lógico isso? Porque se for lógico e houver evidências também científicas, isso só reforça o que a Bíblia, a visão judaico-cristã, defendem sobre o assunto, né? Então, qual é a lógica? Bom, eu peguei aqui, Darleide, eu achei aqui um testemunho que foi publicado no The Guardian, que é o maior jornal britânico, né? De uma moça chamada Sophie Atherton, que se manteve virgem até os 32 anos. Claro, isso chamou a atenção da mídia secular, enfim. E ela, o motivo foi por uma questão de saúde mesmo, né? Motivo de doença, mas também uma parte disso foi escolha dela mesmo, porque ela disse que tinha outras prioridades, né? E ela defende as vantagens de esperar. Não fala nada de religião aqui, não é? Eu achei interessante os argumentos dela. Por exemplo, ela diz que inicialmente ela achava que perder a virgindade na adolescência seria desafiar a autoridade. Como muitos adolescentes acham que devem romper os padrões e tal e desafiar. Mas depois ela percebeu que, na verdade, sendo virgem, é que ela estava sendo contra os padrões. E ela se mostrou mais rebelde. Quer saber? Eu não vou perder a virgindade, não. E ela acabou sendo diferente da maioria com isso, né? E ela fala que acabei fazendo algo muito mais rebelde e incomum. Me mantive virgem até os 32 anos. A idade aqui não é o padrão, é lógico que não quer dizer, né? É o caso específico dela. Agora, segundo ponto, ela diz que com a sua virgindade, como a virgindade persistia, ela teve uma experiência incomum de se desenvolver em outras áreas, sem ter um parceiro sexual, né? Um envolvimento emocional tão intenso numa idade tão precoce, né? Ela pôde se dedicar a outras coisas, né? Ela se desenvolveu como ser humano mesmo, estudou mais, viajou, enfim. Gastou 20 anos fazendo o que queria, vivendo em várias cidades, mudando por causa do trabalho. Interessante, né? Terceiro ponto, ela ganhou muito ao adiar o início da vida sexual. Ela disse que tinha certeza de que isso foi, em parte, responsável por sua força de caráter e sua natureza decidida. Ela reforçou sua autoestima e mais, ela estreitou as relações com os pais porque passou a ouvir mais seriamente os conselhos deles. Interessante isso também para mim. Quarto ponto, para uma mulher falar não, diz aqui a Sophie, e fazer sexo apenas quando ela realmente quer, é um ato básico, mas muito poderoso. Demonstra que ela é independente e livre. Quem é livre mesmo? Aquela que se submete aos padrões midiáticos, né, aos padrões da sociedade, ou é aquela que sabe dizer não e não está nem aí para o que os outros vão dizer nesse sentido, né? Ela disse que se sentia livre e independente por isso. Respeito próprio, controle sobre o próprio corpo. Eu mando aqui. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero, não o que vocês todos querem que eu faça. E quinto ponto, ela diz que o legado de minha longeva virgindade vai além da independência. Acho que ela me deu uma resistência extra para lidar com as dificuldades da vida e me ensinou a ter paciência, aprendi a esperar. Interessante isso, né? Existe até uma campanha muito bonita na internet, né? Eu escolhi esperar. Enquanto algumas mulheres da minha idade perderam seu interesse pelo sexo, eu ainda acho tudo tão excitante quanto a primeira vez. Que ótimo. Ela adiou, né? E isso para ela era tudo novidade ainda, era tudo muito bonito. E certamente que no casamento ela descobriu toda essa intensidade. Ela foi amadurecendo, né, o pensamento, a força, a vontade, o desejo. Ela foi se tornando cada vez mais independente.
Olha que maravilha, se eu pudesse trazer essa moça para ela dar uma entrevista Era uma aqui boa, com né? a gente, né? De experimentar que um aspecto que é tão desvalorizado por muitos, na verdade, está sendo uma desinteligência quando desvaloriza. Sabe que certa feita eu fiz um programa com a pregadora e cantora a Bianca Toledo, aqui no consultório, aqui no Sem Tabus e no consultório de família bonito, também, um por sinal. testemunho fantástico. E eu lembro de uma ocasião de ela ter dito assim: eu não ouço músicas seculares e não assisto televisão, programas comuns de televisão, eu não assisto. E assim, a maior parte das pessoas querem saber, mas por quê? É pecado, vai para o inferno. Eu falei assim, eu sou inteligente, eu me sinto mais inteligente, eu me acho mais... Quer dizer, ela está preservando inteligentemente que não roubem dela, e ela descreve isso muito bem, dizendo assim, o que Deus fez na minha vida é tão grandioso que eu não posso perder por nada. Então, eu não posso deixar vazar de mim qualquer algo bom que eu carregue, que esteja sendo construído. Por uma coisa, então aí alguém assim, mas qual o problema assistir um programa de televisão, uma novelinha, o que tem eu ouvir uma musiquinha, puxa, Beyoncé faz mal a ninguém. Pelo amor de Deus, né? Você está sendo, nessa hora, mais inteligente ou menos inteligente? E aí umas coisas... A virgindade pode ser para você alguma coisa tão... gente, o que é isso? Está todo mundo fazendo? Todo mundo é inteligente ou está sendo menos inteligente quando reproduz aquilo que, quem sabe, uma mídia está propagando com tanta força, tanto colorido e tanta beleza, não é? Isso lembra as palavras de Paulo em Romanos 12:2, né? Ele fala, não vos amoldeis, né? Ou não vos conformeis. As duas palavras vêm da mesma origem, forma ou molde, né? Não se coloquem num molde, num formato pré-determinado, né? Ou não sejam formatados, para usar uma linguagem mais da informática, né? Sim. Pelos padrões deste mundo, Paulo diz. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês sejam capazes de perceber a vontade de Deus. Olha que interessante esse conselho de 2000 anos atrás. E dizem que as coisas antigas são ultrapassadas? Nem sempre, né? Nem sempre. O que é novo é bom e o que é antigo é bom, é ruim. Sim. Nem sempre. Nem sempre. Neste caso, a gente vê um conselho atualíssimo, né? Não se deixem formatar pelos padrões sociais, pelos padrões midiáticos, porque nem todos são realmente bons, coerentes ou trazem felicidade. Não é? Aquilo que muitas vezes parece antiquado pode ser um valor que ainda hoje vai trazer esperança, felicidade, autoestima alta, né? Satisfação, enfim. Tudo que a gente vê na vida dessa Sophie e de tantas pessoas que escolheram esperar. Basta um critério básico também, não é? Confere se esses valores alardeados agora como sendo os primordiais para a nossa felicidade, se de fato eles estão sendo motivos de felicidade para nós. Será que as pessoas estão menos ansiosas, estão mais tranquilas, mais pacientes, mais amorosas? Será que elas estão mais inteligentes, mais livres de doenças emocionais, psíquicas? Será que a vida espiritual, inclusive dos religiosos, dos que se dizem espirituais, ou daqueles que têm uma fé, mesmo que não seja a fé cristã, será que estão se tornando mais capazes, mais fortalecidos? Agora, como é que nós vamos ser transformados, segundo esse texto bíblico citado por você, se nós contemplamos algo que remete a continuar na mesmice e na mediocridade? Eu digo só assim, seja inteligente, observe, como você disse, né? Por que será que 2/3 dos jovens que tiveram iniciação sexual precoce, perderam a virgindade na adolescência, 2/3, hein? Não é metade, dizem que se arrependem e que se pudessem voltariam atrás? Por que você vai querer ser parte desse grupo? Não é? Por que não ficar naquele 1/3 que se preservou e depois não se arrependeu? Não é? Como você disse, há uma série de fatores que devem ser levados em conta, e não apenas a questão das doenças, né? Não apenas a questão da gravidez precoce ou coisa indesejada, né? Mas também as marcas emocionais, que nem sempre as campanhas, por exemplo, o tal do sexo seguro, enfatizam, nunca enfatizam, né? Na verdade, porque não existe preservativo para o cérebro, né? Exatamente. Não existe preservativo para as emoções. E essas marcas podem acompanhar a pessoa para o resto da vida. Por que então dar um passo desse tão determinante, tão sério, embora a mídia, de modo geral, tente minimizar a questão? Por que dar um passo desse de forma irrefletida? Michel, eu estou lembrando aqui, por exemplo, da sexo na mídia, nossa conversa aqui pautada nisto, e eu estou me lembrando dessa modinha miserável, outra, né? Tudo miserável, de filmar-se em momentos íntimos e publicar. Que loucura pela exibição é essa, Michelson, que até a intimidade vira assim, não, meu direito à intimidade, olha a invasão de privacidade. Aí eu pego a minha privacidade, escancaro, filmo um momento de intimidade, um rapaz e a moça, ou menina é menina, menino, menino, essa miserável dessa situação em que nós temos vivido também nesses aspectos, e aí lança nas redes sociais,
que bonito. De vez em quando morre, mata o outro, porque não era para ter feito. Quem lançou fez uma canalice, na verdade, né? Loucura Porque é essa? traiu a confiança, não é? Que desejo é esse de se exibir tanto, Michelson? Ele sabe que tem os voyeuristas, né, fora, que vão contemplar aquilo com muita avidez, e a pessoa quer se exibir, não é? Só que está traindo a confiança do outro que talvez não tenha concordado com aquilo. Sim. É um absurdo, não é? Sim. Não precisamos ir tão longe, né? A gente pode observar também que jovenzinhos, adolescentes, pré-adolescentes estão se rendendo a essa cultura erotizada, postando fotos no Facebook, por exemplo, nas redes sociais, sensualizando, não é? Sim. Isso é algo, é um indicador dos tempos, não é? E uma coisa muito complicada, porque a pessoa está se rebaixando, não é? Dando um recado um tanto perigoso nas próprias redes sociais, não é? O que você espera com isso, não é? Quando as redes sociais de um cristão, especialmente, deveriam falar do que ele crê, do que ele pensa, não é? E não reproduzir um estilo de vida que a mídia tenta impor às pessoas. É realmente algo lamentável. Você usa a palavra certa, miserável também. Isso é um indicativo de que nós estamos muito mal em termos morais. Sem dúvida. Emocionais também, não é? Uma carência, uma necessidade de se expor, enfim. Loucura. São tempos complicados. 2 minutinhos para terminar o programa. E você quer dizer o que de todo esse tema de hoje? É da mídia, dos bastidores. Você que é autor, é blogueiro, é jornalista, pesquisador. Bom, tanta coisa realmente para falar, não é? Em pouco tempo, mas eu queria só deixar uma mensagem, que sabe, uma tônica de esperança, né? Porque talvez a gente quando fale assim, puxa, mas e agora? Eu errei no passado, eu não tinha essas orientações que a Novo Tempo me dá, eu não li os livros da Casa Publicadora Brasileira que orientam, né, sobre, por exemplo, o livro Conduta Sexual, de Ellen White, muito bom, o livro Sexualidade Plena, também da Casa Publicadora Brasileira, um ótimo livro, né, e outros mais. Eu não tinha essas informações, e agora? Está tudo perdido para mim? Eu gosto de terminar citando um texto de Paulo, pelo menos um, né, em que ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E sabe, Daleide, esse alvo pode ser um casamento feliz, ainda que você tenha cometido erros no passado. Porque eu creio num Deus que restaura vidas. Amém. Um Deus que pode mesmo tomar o nosso cérebro já deturpado e remodelá-lo. E nos dar novos padrões de comportamento e pensamento. Graças e a Deus. Nos dar uma família feliz, ainda que tenha havido erros. Se você não errou, você tem a vantagem de construir uma vida ali melhor, né? Mas se você errou, não se esqueça que a Bíblia fala de recomeços, fala de um Deus que reconstrói. E você pode ter como alvo, como diz Paulo, né, realmente um casamento abençoado. Que Deus realmente nos abençoe, né, nessas escolhas que fazemos dia a dia. Ou seja, nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. É possível reconstruir, começar de novo, mas basta que você também queira. É preciso que você deseje e que queira. Tem gente assim, eu queria tanto, Michelson, mas eu não consigo, eu desejo tanto, queria tanto que fosse diferente, mas aí fica só no querer, né? Fica querendo. Não, você tem que executar a vontade, fazer valer a sua vontade. Está com vontade de comer um prato especial? Eu queria tanto comer. Não vai comer. Agora você levanta, vai pegar os legumes, vai pegar os ingredientes, você vai para a cozinha, você corta, ou você vai chamar alguém, vai fazer aqui para mim, faz isso, estou pedindo. Mas você tem uma atitude, tem uma ação. Qual é a ação? Diante de tudo isso que nós vimos, vai cuidar mais do uso da internet? Vai cuidar mais daquilo que você contempla? Vai cuidar mais daquilo que você assiste na televisão, no cinema, onde quer que você veja qualquer tipo de material? A música que você ouve edifica a tua vida? Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não vou me deixar escravizar por nenhuma delas. Não seja escravo, seja livre. Até semana que vem com mais um Sem Tabus. Um beijo.